diga: achei. Achei. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo de número 5, ou verso de número 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Podem se assentar. O Salmo de número 103, para quem não sabe, é um salmo de agradecimento por tudo aquilo que Deus fizera. Ei, e aí, O salmo de número 103, Davi está convidando ou convocando a todos a louvarem a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida dele ou na vida dela. Então o salmo de número 103 é um salmo de agradecimento. E nessa noite eu vim com essa palavra martelando na minha mente. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus fez na minha vida. No ano de 2000, mais preciso, no mês de março, eu fui convidado para um culto de jovens, lá na 23 de junho. E nesse culto de jovens, eu aceitei a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu aceitei a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, naquele grande culto de jovens ali na 23 de junho, a igreja nessa época estava entupida de jovens. E o esposo da minha irmã, o João Eudes, no final daquele culto, ele foi até a mim e disse assim: Jefferson, você quer aceitar a Jesus? Eu disse: quero. Ele disse: então vamos. E aí eu aceitei a Jesus. Não sabia nada de Bíblia, do que era igreja, do que era ser crente, do que era ser evangélico, né? Mas lá na 23 de junho tinha uma equipe muito boa na minha época,
eu aceitei a Jesus. Na época tinha aproximadamente uns 40 a 50 jovens mesmo. E esses jovens, eles começaram a cuidar de mim. E todos os dias eles estavam lá em casa. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, só tinha o Orkut, né? E não era todo mundo que acessava na época. Só quem tinha celular. E quem tinha celular na época era quem tinha condição financeira, né? Tinha Lan House, né? Que era da Jorlândia, né? Com o Joência tinha uma Lan House. Era onde todos os jovens ali da Granja Portugal iam para lá, né? Para conversar. E aí eles foram cuidando de mim. E logo Deus colocou uma sede no meu coração de servi-lo. Não de qualquer jeito, mas servi-lo em espírito e em verdade. Rapidamente Deus fez uma mudança assim, da noite para o dia. Tinha gente que olhava para mim e dizia assim: ele está na igreja só de agarro. Logo, logo ele vai sair porque não vai aguentar. Para a glória de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu resisti todas as tentações que vieram ao meu encontro. Não foi fácil, mas eu resisti. E eu louvo a Deus muito pela vida do esposo da Jorlândia e de alguns jovens, né, que hoje já são pastores, outros são missionários e outros são grandes pregadores que estão aí no mundo afora. E de lá para cá, Deus colocou uma chama de ser pregador, né? E a gente gostava muito de orar, como eu gosto até hoje, eu acho que a igreja já percebeu. Nunca essa vontade saiu de dentro de mim. E nós íamos para a oração 6 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde. Se tivesse culto, nós íamos para o culto. E à noite, nós saíamos lá da 23 de junho, ia lá para Taquara, de bicicleta. Quando não era Taquara, era a Sabiaguaba. Quem conhece aqui a Sabiaguaba? Pronto, nós íamos para lá, de bicicleta. E o interessante é que a gente não cansava. A gente ia com alegria, assim que não dá nem para explicar. E foi uma época que nunca mais vai voltar. Para mim foi a melhor época da minha vida. Porque era uma época que a gente ouvia mais a voz de Deus. A gente tinha mais sensibilidade às coisas de Deus. A gente via mais pureza na vida das pessoas e até nas nossas próprias vidas. Por que, pastor Jefferson? Porque a gente buscava tanto a Deus que existiam coisas que para alguns eram normais, mas para nós não era. Porque a gente estava tão próximo de Deus. Essa proximidade foi tão grande que tinha dias que nós pensávamos que nós estávamos flutuando sobre a terra, de tão cheios de Deus que nós estávamos. E uma das primeiras promessas que Deus fez na minha vida foi: vou eu te levantar como um grande pregador. Eu não entendia de nada de profecia. Essa irmã já está na glória e ela sempre dizia, Deus usando ela: vou eu te levantar como um grande pregador. Vou te levar aqui, ali, além. E quando terminava tudo aquilo, eu chegava para os meninos e dizia assim:
Eu não entendi nada. O que foi que essa irmã disse mesmo, hein? Ela disse que Deus ia me levantar como grande pregador. Eu não sabia nem ler direito, né? Eu não tinha tanta habilidade com a Bíblia. Não sabia me expressar. Era envergonhado. Só que era Deus que estava falando comigo. E de repente, essas promessas começaram a se cumprir. Naturalmente. Lembro-me do nosso pastor Bernardo. Ali não era um pastor, era um pai. Era aquele pastor que todos os dias ligava para ele. Todos os dias ligava não, porque na época nós não tínhamos celular. Todos os dias ele passava lá pela casa da gente. Ele tinha uma monarcazinha, vermelhinha na época. E ele ia passando na casa dos irmãos. Os pastores antigamente, né, irmã Antônia? Era assim, né? Sempre passava na casa de um, na casa de outro, para tomar um café, né? Para bater um papo, para ver como é que estavam as ovelhas, né? Tinha esse cuidado. E um belo dia, ele me deu uma oportunidade pela primeira vez, 23 de junho, na época, os irmãos, alguns aqui já foram lá, cabia umas 500 pessoas, e ele olhou para a gente, nos jovens, assim, disse assim: irmão Jefferson, venha dar uma saudação. E nesse dia, mesmo sem ter uma boa leitura, não ter muito entendimento, mas eu tinha desejo de buscar a Deus. E nessa noite o Espírito Santo me tomou ali naquela igreja. E a gente, quando é novo convertido, parece uma criança, né? A gente fica tão inocente, né? E de repente, quando terminou, todo mundo bateu palma e eu sem entender. E a chama começou a aumentar. E de repente eu comecei a ter oportunidade no culto de jovens. Depois comecei a ter oportunidade nos cultos de senhoras. Comecei a ter oportunidade nas campanhas. E tinha um irmão lá na 23 de junho, o nome dele se chamava Estevão. Ele olhou para mim e disse assim: Cláudio Silva conhece ele, né, Cláudio? Amanda, alguns irmãos que estão aqui. Ele olhou para mim e disse assim: você tem um potencial muito grande. Você ainda será um dos maiores pregadores aqui do nosso bairro. Eu disse: eu, Estevão? E eu vou investir em você. Nós tínhamos sub, na época tinha sub congregação, e era lá na Barra Vermelha. Ele pegava essas caixas de som amplificada e levava para lá. E ele mandava eu começar a pregar para ele. Ele se sentava, como o irmão Fabiano está aí, e ele disse: vai, irmão Jesus, prega. E eu começava a pregar. Ele pega um texto bem básico, né, bem simples, e ele dizia: você vai pregar em cima desse texto, vai, veja como se a igreja estivesse lotada. E eu começava, irmão, naquela empolgação, parecia uma criança. Eu pegava o microfone e olha que a minha garganta já é potente. Agora você imagina há 20 anos atrás. E ele ia no ritmo, irmão, se levantava e dava glória a Deus. E aquilo ali me motivava. E eu ficava mais com vontade. Aí eu comecei a orar. Eu comecei a entrar em propósito. E as minhas orações eram um pouco exageradas, porque os irmãos também na época eram exagerados. A gente orava com as irmãs, nós pensávamos que orava 10 minutos, as irmãs oravam 3 horas de joelhos. E eu tinha que ficar, né? As irmãs, sendo mulher, 3 horas de joelho, eu sendo homem jovem, eu vou ficar sentado? Eu ficava também. E aí eu criei esse hábito. Comecei a orar. E tinha um jovem lá chamado Rogério na nossa igreja. Hoje ele é missionário, é um grande pastor ali naquele campo de Madalena. Ele era um pregador assim, que Deus usava tanto na palavra como nos dons espirituais. E um belo dia ele pregando, eu disse: Deus, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro da igreja. Eu quero ser igual ao Rogério. Eu ouvi aquela voz dizendo assim: você quer ser igual a ele?
você vai ter que pagar um alto preço. Eu fiquei, é isso. Aí eu fui para os meus universitários, né? Que eram os irmãos. O que é preço? Preço. O que é pagar o preço? Por quê? Porque eu quero ser um pregador. Quero ser um pregador. Aí é. Você vai ter que orar, jejumar e ler Bíblia. Na época, o novo convertido é diferente dos novos convertidos hoje, né? Os novos convertidos há 20 anos atrás, quando eles aceitavam a Jesus, eles queriam morar dentro da igreja. É incrível, né? Era isso. Eles não perdiam nada, eles queriam estar em tudo, né? Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar. E como eu já falei aqui para os irmãos, nessa época nós era bem pobrezinhos. Mais pobre do que a gente é hoje, né? Mas a gente era mais. Era pobre de marré. E tinha dia que a gente tinha que jejuar a força mesmo. Então, se não tem nada, então vamos pagar o preço. Vamos jejuar. E eu fui criando esse hábito. Eu começava às 6 da manhã. 12 da noite. E só ia entregar no outro dia, 6 horas da noite. Isso não era só eu, os jovens também. Até minha irmã entrava no embalo. E aí, meus irmãos, para resumir, Deus disse: vou eu te honrar. E eu não entendi esse negócio de honrar. Vou eu te exaltar, vou eu te colocar no meio dos grandes. Aí eu ficava no meio dos grandes. Aí Deus foi começando a honrar mesmo de fato. As pessoas começaram a me ver pregando os cultos de senhora. Quando terminava o culto, irmão Gerson, tem como você ir pregar lá na nossa igreja? Tem. Para mim era uma alegria imensa. Aí comecei a pregar nos cultos de jovens. E lá na 23 de junho tinha um celeiro de pregadores. Você imagina aí, você olhar no altar e no meio dos jovens tem assim praticamente uns 30 pregadores, fora professores. Não tinha muito, era cantor, mas pregador e professor, mestre, tinha muitos. E aí Deus foi abrindo as portas. De repente fui tendo oportunidade, fui pregando aqui, fui pregando ali. Aí de repente, irmão, teve uma época que eu pregava todos os dias. Você imagina eu ter uma agenda de dia 1º ao dia 30. Tinha dia que eu pregava 3 vezes ao dia. Está aqui Claudinho, não era Cláudio? Claudinho era um dos que nos admirava na época disso. Eu tinha seguidores, irmão, lá na igreja. Tinha umas jovens também que diziam: rapaz, eu acho tão lindo o irmão Gerson pregando, porque a gente pregava como o Márcio Feliciano. A gente se inspirava, né, Claudinho? No Márcio Feliciano. O Claudinho era no Adeildo Costa, né? E de repente Deus foi abrindo as portas e comecei a pregar em semanas pentecostais, em avivamentos, em congressos. Aí agora Deus começou, Ele disse que ia me levar aqui, ali e além. Aí de repente eu fui tendo oportunidade em campanhas, onde eu comecei mesmo. Aí fui pregando em cruzadas. Aí de repente comecei a viajar. Deus me deu a honra de já pregar em vários lugares do Ceará. E um belo dia eu estava pregando em uma dessas igrejas lindas do nosso Ceará.
em Tabuleiro do Norte. Claudinho conhece muito bem lá, Limoeiro é a área do Claudinho, né? Ele sabe os tamanhos das igrejas lá. E um belo dia eu estava pregando nessa igreja, aquela multidão de gente, cheio de autoridades lá, vereador, prefeito. E veio uma voz, que o Márcio Feliciano sempre diz, né? A mesma voz que veio no ouvido de José: sou fiel ou não sou? Aí eu comecei a chorar, olhava para a irmã Nova, ela cantando, esse dela cantou. Eu comecei a analisar como Deus ele é lindo, como Deus ele é fiel. Olhe para essa pessoa que está mais próxima de você e diga assim: aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode durar 13 anos, pode durar 25 anos, mas Ele vai cumprir. E eu comecei a pregar. Era para cá, para lá. E um belo dia Deus mudou a promessa e disse, um dia eu estava na oração e disse assim: eu vejo você com um cajado. E atrás de você eu vi uma multidão. E você ia na frente com esse cajado. E ela disse que nessa visão, ela disse assim: Deus, que mistério é esse? Aí Deus disse assim para ela: diga para o meu servo que eu vou levantar ele como pastor. Essa irmã chegou para mim e disse: você crê, pastor Jefferson, em visão? Eu disse: creio. Eu vi você com um cajado bem grande, parecido de Moisés. Ela até falou assim. Eu vi uma multidão assim atrás de você. E Deus disse que vai lhe levantar como um pastor. Eu disse: amém. Ser pastor, na minha época, era um milagre, não era, irmã? Era um milagre, era assim. Ainda mais na Assembleia de Deus. Se hoje está difícil, agora imagina a nossa época. Amém. Guardei a promessa e continuei servindo a Deus direitinho. Não sou perfeito, mas desde quando eu aceitei a Jesus até hoje, até agora, eu tenho procurado viver um pouco a palavra. Tive altos e baixos na vida. Teve momento que eu confesso a vocês que me deu vontade de largar tudo. Um belo dia eu estava passando por um momento tão difícil que eu disse para Deus: Deus, hoje é o último culto que eu vou para a igreja. Eu não quero mais saber de pregação, não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de sentar em conjunto de jovens, eu não quero mais saber de nada. Hoje é o último dia. E eu fui lá para a Grande Lisboa, onde era o pastor Miguel. Lá da minha casa, um bom pedaço a pé. Na época nós não tinha condição, não tinha Uber, não tinha nada. Nós ia a pé, assim, um batalhão de jovens, assim, uns 50 jovens. Na época podia, né, estar andando assim. Cheguei lá com meu coração como uma pedra. Fiquei no meio da igreja. Eu disse: Deus, chorando como eu estou agora, eu disse: Deus, hoje é o último dia que eu piso dentro da igreja. Não aguento não dá para mim não. Quando aquele homem pegou no microfone, ele disse assim: desse lado aqui, eu estava do lado esquerdo mesmo.
Tem um jovem no meio da igreja, que antes de ele sair de casa, ele disse assim, assim, assim. Ele chegou aqui, ele ainda continuou dizendo a mesma coisa. Só que Deus manda dizer para ti, jovem: assim diz o Senhor, tenho eu uma grande obra na tua vida. E essa obra eu irei realizar. Vou eu te honrar, vou eu te exaltar. Tu apenas tem que aguentar o processo. Mas eu estou contigo. Renovo hoje as tuas forças. Quando ele disse isso, irmãos, desceu um renovo tão grande na minha vida naquela noite, que eu comecei a chorar do nada mesmo. Eu comecei a chorar e sentir a presença de Deus. E os cultos antigamente, todos os cultos eram pentecostal. Não tinha um culto frio na nossa época, tanto de senhora como de jovem. Era um papocado de glória. E nessa noite Deus me pegou ali na grande Lisboa. Eu saí com outra mentalidade, com outro pensamento. No final ele veio até a mim e disse assim: aquele recado era para você. Eu disse: eu já sabia. Porque o Espírito Santo, ele testifica quando é ele. Está escrito. Ele testifica. E de lá para cá, meus irmãos, minha mãe aceitou Jesus, minhas irmãs, minhas primas, algumas pessoas. Me casei com a irmã nova. Conheci a irmã nova na igreja, na obra. Graças a Deus. Conheci a irmã nova já há um ano, né? Eu disse para uma irmã lá da 23ª, irmã ia ser minha esposa. Daiane olhou para mim e disse: tem perigo. Bicho feio desse, preto, baixo. Isso ela brincando, né? Eu disse: então tá certo, o tempo vai dizer. Nessa época eu estava namorando, olha aí. Mas Deus falou comigo que a irmã nova ia ser a minha esposa. Você crê nisso? Se você crê, amém. Se você não crê, não tem nenhum problema. Mas Deus falou comigo, sabe aonde? Lá no Parque Olivante, nessa noite. Eu cheguei para a moça. Só que antes disso, uma semana atrás, Deus falou comigo lá na Nerém, no culto de jovem. Um jovem olhou para mim e disse assim: a jovem que tu está, ela não é a tua. Ele olhou desse jeito e falou isso. A tua já está preparada e eu vou te dizer. Aí eu vou lá para o Parque Olivante. Quando eu vejo a nova, Deus fala comigo. Só que eu não disse nada para ela. Terminei com essa moça. Porque antigamente os namoros eram bem direitinho, viu? Era assim não. Era direitinho. Os pais sabiam, o pastor sabia. Se não tivesse a bênção dos pais e nem do pastor, nem entre não, que o negócio não dava não. Terminando bem direitinho. Conheci a irmã nova, né? Eu já conheci ela que não me conhecia, né? Na época ela cantava muito, famosa, né? Também bonitona. Ela ainda é bonita, né? Só que naquela época era mais, né? Hoje nós já estamos um pouco mais sofridos, né? Porque da idade, do sol. Mas antigamente a pele dela era bem branquinha, igual esse. Mas se tomava banho era de leite, né? Cabelão bem aqui, né? Pretão, só andava de salto. Eu disse: meu pai do céu, será que eu vi foi vozes desse... Essa irmã, ela entrava com as bolsas zona, né? Tão chique, na igreja. Um belo dia eu estava pregando no evento e ela estava cantando. Ó. Foi nesse dia que eu conheci ela. Ela chegou para mim e disse: você se congrega onde? Eu disse: na 23 de junho. Oh, que bom! Aí ela disse: qual é o dia de culto lá? Eu disse: tal dia. Quando eu cheguei lá na 23 de junho, no culto,
só fez assim, ela. Aí eu tô entendendo. Na época tinha o Carlos André, eu acho que todo mundo aqui conhece o Carlos André, um grande pregador, ainda é, né? E de repente eu estava lá no monte, irmão, na Sabiaguaba, orando. De repente ele escutou a minha voz. Essa voz é a voz do irmão Jefferson, voz de trovão, não era voz de... Nossa voz era assim, rasgava mesmo. Aí ele chegou para mim e disse: irmão Jefferson, vai ter um trabalho hoje. Você não quer ir não, hoje à noite e tal? Eu falei, vou. Aí quem estava lá cantando? A irmã Nova. Só que a irmã Nova já tinha cantado na 23 de junho, numa festa lá. E os irmãos, eu já tinha esquecido. Na época quem estava na frente era o Messias, que é o pastor da Ribeirinha. E de repente, uma madrugada, uma cruzada, nós estávamos indo viajar para uma cidade aí. Eu era um pregador. Aí ele liga para mim e diz: irmão Jefferson, o senhor tem o contato daquela cantora? Qual? Aquela cantora que pregou aqui. O nome dela é até Irmã Nova. Aí eu disse: rapaz, eu não, mas eu arranjo. Aí saiu. Aí fui lá no Carlos André. Eles entraram em contato com ela. A Irmã Nova cantou nesse dia. Foi uma bênção, eu preguei. E sempre ela esteve ao meu lado. Por isso meu ministério é próspero. Que ela sempre esteve ao meu lado. Até hoje, até agora. Nunca deixou eu só. Nos momentos mais difíceis, até hoje. Tá? Nem vai deixar. Nem vai deixar isso. E aí conquistei ela com caju, como todos sabem, né? E logo a gente casou. Deus abençoou o nosso ministério até hoje. Só que Deus disse que tinha uma promessa na minha vida de um dia eu ser pastor. Passaram-se os anos. Um belo dia eu estava na minha casa. O pastor ligou e disse: pastor Jefferson, eu tenho um novo desafio para você. Eu disse: qual? Ou seja, eu tenho um desafio para você. Eu disse: qual? Você tem coragem de dirigir uma igreja? Eu disse: tenho. Converse com a sua esposa. Eu disse: nem precisa não. Que a gente é tão amigo, que nem precisa. Uma irmã nessa semana ligou lá em casa, lá para cá, e disse assim: pastor Jefferson, eu queria falar assim, mas é só de mulher para mulher. Ela está até aqui, ela vai rir. Eu disse: eu conheço a minha esposa, ela vai dizer desse jeito. Mas amém, vem cá, Nova. A Nova disse a mesma coisa. Ela... Então existe esse elo forte entre eu e a irmã Nova. Nós somos muitos amigos. E aí o pastor liga para mim e diz: pastor Jefferson, você quer dirigir uma igreja? Eu disse: amém, pastor. Conversa com vocês, não precisa não. Já tem meu sim. Amanhã eu ligo de novo. Pastor, para onde é? Você vai ser pastor lá da Nova Conquista. Esse pastor, eu já tinha pregado aqui várias vezes, né? Eu preguei, a primeira vez ainda era o filho do pastor, o filho da irmã Antônia, né? Conhecido como irmão Teté, né? Eu preguei aqui na época. E preguei outras vezes aqui, né? Preguei na época do pastor Estênio também. Só que eu não sabia mais. Quando ele falou Nova Conquista, eu disse: amém, pastor. Amanhã vem aqui no meu escritório. Fui. Ele chegou para mim e disse: pastor Jefferson, Nova Conquista, ela fica localizada num local muito crítico. Lá tem alguns desafios para você enfrentar. Mas você é um rapaz novo. Eu acredito que vai dar certo. Eu disse: já deu, pastor. Bom,
Eu assumi essa igreja no ano de 2020, né? Em uma das piores épocas de toda a história. Qual, pastor? Na época da pandemia. Onde todo mundo estava à flor da pele, porque era morte em cima de morte. Eu estava, no mínimo. Nem dormir eu estava mais dormindo com a irmã nova. Eu mandei nessa época pedir até para desligar as televisões e rádio. E ele disse: pastor Jefferson, você está disposto? Lá não tem muito crente. Isso era os desafios. A renda lá é bem pouquinha, porque não tem muito crente. Por conta do custo de, né, irmão? Vocês estão me entendendo, né? Do meu translado para cá. Estou explicando assim para os irmãos não interpretarem de outra forma. Mas você é uma pessoa nova, eu creio que vai dar certo. Ele disse: não, pastor, já deu certo. Você está disposto? Eu disse: sim. A minha posse, irmão, foi a única posse assim que foi entre 30 minutos. Ficou na história lá do tempo central. Foi só 30 minutos. E o pastor ainda disse assim: não divulgue para ninguém, não convide ninguém. Mas mesmo assim, quando chegou aqui, tinham alguns irmãos, né? Tanto para conhecer o que era o pastor, né? Eu lembro que o irmão Fabiano veio, né? A Alzira estava operada, a Alzira veio. Os irmãos. A irmã Lúcia veio. Mas foi poucas pessoas, irmão Hermes. Em 30 minutos aqui, eles fizeram a minha posse, né? E aí, irmãos, o desafio, nessa época, os irmãos não queriam aceitar o pastor na casa deles. Eu ligava: não, pastor, deixa para passar a pandemia aí, o senhor aparece por aqui. Eu tinha que compreender, né, irmão? Aí começamos a trabalhar com, como é que chama? Isso. E foi ligando. Peguei a igreja aqui praticamente com uns 8. Teve um culto aqui, o meu primeiro culto. Um domingo eu contei 7 pessoas. Eu disse: eita, Jesus, mas amém. O Senhor está comigo neste lugar, com a gente. E aí a gente foi trabalhando para a glória de Deus com a igreja. A pandemia passou, os irmãos começaram a aparecer. A gente foi cair na graça de uns, né? E de outros não. Isso é normal. E Deus foi abençoando as nossas vidas, né? A gente foi trabalhando. E uma coisa eu quero dizer para os irmãos nesta noite: hoje eu durmo com a minha cabeça tranquila, pelo serviço prestado, pelo serviço prestado a essa igreja. Eu quero anunciar para toda a igreja que eu só tenho essa semana aqui nessa igreja. Hoje é minha última doutrina, né? Hoje é minha última doutrina aqui neste lugar. E confesso aos irmãos que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de andar na direção de Deus. Durante esses 4 anos e 8 meses eu recebi duas propostas para sair daqui. Uma para o Candidezinho e outra para o Jardim Fluminense. Igrejas grandes, com um bom número. Mas eu não fui porque Deus disse: não é a hora. E dessa vez Deus disse:
chegou a hora, filho. A gente tem o mesmo sentimento assim de um pai, né? A gente pensa que o filho nunca vai embora um dia, né? A gente pensa que ele sempre vai morar com a gente. Só que não. Vai chegar uma hora que o nosso filho vai embora, automaticamente. Isso é coisa da vida. Assim é o ministério pastoral. Para mim, eu pensava que ia passar um bocado de tempo aqui. Só que não. Né? Só que não. Eu estou praticamente com uns 7 dias sem dormir. Você acredita nisso? Sem dormir mesmo. Por quê? Porque eu vou sentir falta de muita gente aqui. Que me ajudou, cuidou de mim. Tanto no meu pessoal, né? Às vezes até sem nada, né? E eu chegava para algumas pessoas e ela chegava junto. Tá aqui, pastor. Não combinando. Então a gente vai criando esse vínculo, né? E o amor, eu aprendi que não é pelo sangue, né? É pela convivência. Não é pelo sangue. É convivência, né? E eu aprendi a amar todos vocês aqui. Todos. Todos. Os obreiros, as senhoras, os jovens, né? As crianças, todos. Eu tinha esse meu jeitão durão, mas é o meu jeito. É o meu jeito, né? Mas o meu amor sempre por todos for igual. E o que eu pude fazer por essa igreja, eu fiz. Todos aqui sabem. Tinha dia que eu não tinha nem podia dar gasolina. Não botava mais ninguém, né? Veio piscando o carro. E Deus era tão fiel que quando eu chegava aqui, eu nunca pedi oferta para mim aqui. E Deus usava alguém que está aqui, pastor. Semana passada aconteceu isso. Eu falei aqui quinta-feira, né? Cheguei aqui sem R$1. Eu disse, meu Deus, sem carro. A irmã lá atrás, conversando com a minha irmã aqui. A irmã disse, eu estava com esse dinheiro, Deus me incomodou dar o pastor, me deu R$200. Porque Deus disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci, irmão. Ele disse assim, cuida da minha obra, filho, que eu vou cuidar de ti. Por isso que eu tenho essa dedicação, porque eu sei que quem falou comigo, ele é fiel e justo. E como eu não queria sair daqui não, né? Como eu disse, vocês são uma família para mim. Como eu não queria não. Mas pego as palavras de Paulo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se é Ele que vive, nós não vivemos mais a nossa vontade. E principalmente a gente que abraçou essa obra, esse chamado. Eu não posso mais voltar atrás. Nem eu, nem minha esposa. Ela já sabe disso já. A minha vida, a vida dela será gastada na obra de Deus. Até um dia Deus me levar, eu levo ela.
Mas nós temos isso e esse propósito. E chegou o dia, né? Eu despedi dessa igreja, me despedi dessa igreja. Tanto eu, como a irmã Nova e o Mateus. Amém? Eu quero agradecer a todos que me abraçaram, que cuidaram de mim, tá bom? Que me ajudaram, tanto em oração como financeiramente. Não vou dizer não, porque isso é falta de ética. Mas se eu for dizer aqui o nome, eu acho que é quase toda a igreja. E eu não tenho como retribuir, né? Eu queria ter. Mas eu quero só agradecer a vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus faça prosperar a vida de vocês, tá bom? A minha posse na outra congregação será agora quarta-feira, tá bom? Eu não vou para longe, né? Eu vou para cá, para o Planalto Canidezinho. O Fabiano poderia